Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar em duas dimensões que fazem parte da nossa vida e até do cotidiano e estão presentes no livro dos Salmos. São duas dimensões: o sucesso na vida profissional, aqui a nossa estada no mundo, eu chamo a busca pelo trono, e a outra dimensão é o altar. Nessas duas dimensões transitam os cristãos muito frequentemente. Muitos buscam a Deus para ter uma melhor saúde, para ter mais bênção no seu lar, para ter seus problemas financeiros resolvidos, para Deus dirigir sua vida profissional, sua carreira, e eles encaram a ascensão na carreira como uma área para receber grandes bênçãos de Deus. E quando conseguem galgar um patamar elevado, um cargo importante, uma posição de destaque, eles atribuem isso a Deus. Mas continuam nessa dimensão. Há pessoas que estão sempre na dimensão utilitarista. Eles querem que Deus os abençoe. Estão buscando a Deus para que a sua vida melhore. Estão sempre pensando na sua família, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua melhora, no seu sucesso. Estão sempre pensando nessas coisas. Mas eu quero mencionar isso aqui no Salmo 132, é um salmo muito interessante, não tem autoria, provavelmente não é mesmo de Davi, mas é feito por um discípulo seu que o menciona, e o salmo é todo dedicado a Davi. E começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como ele jurou ao Senhor, fez votos de amar o Senhor, lembra-te dele. E mais adiante, no versículo 11, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará, que o rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então o Salmo lembra a aliança que Deus tinha com Davi, na família dele, no trono dele. E citando nesta aliança o que Deus disse, versículo 12, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também eles se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Então, isso focaliza a intimidade que Davi tinha com Deus, a aliança que Deus tinha com ele, de abençoá-lo como rei, erguendo e exaltando o seu trono, o seu reinado, abençoando sua família, seus descendentes, e isso era a glória para Davi e para Israel. Até hoje a glória de Israel é Davi.
nem propriamente Abraão, é Davi. E Davi, neste sentido, de rei, um rei glorioso, um rei vitorioso. Isto concentrava grande parte do pensamento dos israelitas e o desejo do coração deles. E, infelizmente, isso também ocupa um grande pedaço no coração de muitos crentes que, apesar da nova aliança, gostam do livro de Salmos e das bênçãos da antiga aliança. A Bíblia é muito clara, são duas alianças. Há um Antigo Testamento, uma aliança que foi rompida, encerrada. Há uma nova aliança, é um novo testamento. Isso precisa ficar muito claro. Tudo é diferente em uma aliança e na outra aliança. Com Israel era uma aliança com um povo específico, a descendência da carne, e as promessas de fazê-lo glorioso aqui na terra. O Antigo Testamento não trata propriamente da salvação eterna, ele trata das bênçãos terrenas. Mas, infelizmente, é o que ocupa o pensamento de muita gente. Há muitos crentes que estão nas igrejas buscando a Deus para ter as mesmas bênçãos da antiga aliança. Eles querem saúde, longevidade, muitos filhos, bênção para a família, eles querem prosperidade, libertação dos inimigos, eles querem sucesso na vida profissional, eles querem bênçãos terrenas. A nova aliança fala na salvação eterna mediante a justificação pela fé. Tem que buscar acertar a vida, justificar-se diante de Deus, e aí nós vamos descobrir que não somos nós que vamos nos justificar, mas Jesus nos justifica quando nos rendemos a Ele como Senhor da nossa vida. Essa nossa fé nele como Senhor nos traz a justificação que abre a porta para a salvação. É interessante. Isto é o assunto da nova aliança, o Novo Testamento. E a bênção é eterna, depois é o galardão aqui na terra, é uma luta espiritual e nós nos conformamos com o que Deus nos dá, o pão de cada dia. Aqui nós entregamos nossa vida ao Senhor e é Ele quem cuida de nós como Ele quiser, inclusive com o martírio. No Novo Testamento, o martírio é considerado uma bênção, ou seja, morrer pelo nome do Senhor é um privilégio. Em nossos dias, muitos estão tendo esse privilégio de serem martirizados por sua fidelidade ao Senhor. No Afeganistão, nos países muçulmanos, de modo geral, nos países comunistas, muitos cristãos estão sendo perseguidos, muitos presos e mortos. Isso diante de Deus, à luz da nova aliança, do Novo Testamento, é um privilégio. Mas é um privilégio que os cristãos orientais não querem. Não. Eles querem a bênção da antiga aliança, riqueza, prosperidade, casa boa, carrão, emprego e uma carreira garantida e segura, filhos abençoados. Eles estão querendo a bênção da antiga aliança, mas o Senhor diz que nós vivemos uma nova aliança. E aí alguns salmos focalizam essa outra dimensão que eu queria colocar diante de você. O sacerdócio, muito crente não quer, nem entende o que é isto. Salmo 135, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Essa dimensão do culto a Deus, da intimidade com Deus, da vida de oração, o crescimento em intimidade
com Deus, o aperfeiçoamento desta comunhão com o Senhor, passar horas e horas de oração, valorizar um jejum, uma consagração, a gente valorizar o passar tempo com Deus na intimidade, o ministério da intercessão, levarmos diante de Deus as necessidades do nosso povo, daqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão em posição de autoridade, e isso nós vamos estar colocando diante de Deus com horas e horas de oração, na intimidade com Deus, falando com Ele, orando, buscando a intimidade com Deus. Essa dimensão muitos crentes não querem, isso é perda de tempo para eles. Eu nunca vou me esquecer daquela expressão, um irmão muito querido, o pastor Amantino Adorno Vassão, era pastor na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele não gostava de chamar catedral presbiteriana, e ele, muito experiente, um homem de Deus, ele gostava muito de mim e me ajudou muito na minha vida espiritual, e em certa situação ele disse, pois é, ele era um contador de casos muito interessante, e ele disse, eu estava no meu gabinete, o irmão chegou, ele tinha liberdade comigo e entrou e me cumprimentou e foi perguntando, pastor, o senhor está fazendo o quê agora? Bem, meu irmão, eu estava orando antes de você entrar, eu estava orando. Pastor, o senhor está fazendo o quê agora? Eu estava orando antes de você chegar. Ah, tá. Pastor, já que o senhor não está fazendo nada, então vamos ali ver aquilo ali, na casa ali ou na loja tal, ver aquilo lá. Já que o senhor não está fazendo nada, então vamos ali. E ele achou muito interessante aquilo. Para o irmão, orar era fazer nada. Essa é a concepção que muitos têm hoje. Eles são capazes de se preparar para ir a uma reunião na igreja, gastam um tempo, digamos, 1 hora, tomando banho, se preparando, se vestindo, comendo alguma coisa em casa, depois talvez meia hora ou até 1 hora para se deslocarem até a igreja. Lá o culto dura umas 2 horas, mais uma meia hora de conversa do lado de fora. Essa hora da conversa para alguns crentes é muito importante, e eles vão então à igreja, mas eles foram por uma razão especial, ou porque ia se apresentar um coral, ou porque um cantor famoso, um pregador famoso estaria. Então eles valorizaram aquela reunião pelo que eles chegaram cedo naquele dia. E depois, então, do culto terminado, cumprimentando todo mundo, aí gastam mais 1 hora de volta para casa. Ou seja, eles são capazes de ficar 5 horas em função de uma reunião e chegam em casa tarde, 11 horas da noite, aí vão se preparar para dormir. 5 horas em torno de uma reunião. Eles não passam 10 minutos em oração a sós com Deus. É interessante. A pessoa se prepara para gastar 10, 12 horas de trabalho por dia, mas ele não quer gastar 1 hora de oração com Deus antes de sair de casa. O cristão brasileiro, ocidental de modo geral, não tem essa prática. Ele se prepara de manhã cedo, já acorda correndo, tomando café, se preparando, fazendo a higiene, se aprontando para trabalhar 8, 10, 12 horas, mas ele não gasta 1 hora de oração com Deus. Nós precisamos caminhar mais nessa dimensão. Você gosta de ficar a sós com Deus, de orar, estar louvando, lendo a Bíblia, abrindo o coração, claro que com o celular desligado, se derramando diante do Senhor e falando com Ele, chorando e pedindo direção, declarando o seu amor ao Senhor. Você gosta disso? Você dedica tempo a isto? A prova que a gente pode dar de amor a Deus e que gosta da intimidade com Deus é o tempo que a gente gasta nessa atividade. Se você gasta 10, 12 horas com o seu trabalho por dia e com Deus você dá só 5 ou 10 minutos, isso já está dizendo
da prioridade que você está dando. Você costuma dar 1 hora de atenção a Deus, oração, leitura da Bíblia, louvores a Deus de manhã quando acorda, pelo menos 1 hora. Isso é prática sua. Se você tiver folga de tempo, dedicar mais 2 horas de intimidade com Deus, isso é um programa seu, um propósito do seu coração. Você quer crescer nessa dimensão? Você quer gastar mais tempo com Deus, aperfeiçoando os dons espirituais, a visão espiritual, a oração de intercessão por revelação, a prática da intimidade do louvor ao Senhor, aprendendo a cantar um cântico novo para Deus. Você tem essa sede? Se você tiver uma tarde livre, você programa isto? Ou você inventa um passeio, ir na casa não sei o quê, e assistir um filme lá para não sei da onde, ir a um shopping, supermercado. A intimidade com Deus, gastar tempo com Deus, estar nos átrios do Senhor para louvar a Deus, é um programa seu. Isso entra na sua agenda para ser programado quando você tem um tempo de folga. Você pensa nisto, planeja isto, fala com Deus, deseja estar com Deus na intimidade? Pois é. 2 dimensões. Você está vivendo só na dimensão do trono? Ou você quer o altar de Deus? Você tem que avaliar, pensar, refletir, meditar na sua vida íntima, se você está buscando a Deus por interesse, por causa da sua vida, das bênçãos, a prosperidade, você quer o sucesso e o trono, por isso você ora muito a Deus, ou você tem planos e projetos de mostrar o seu amor ao Senhor, desenvolver sua intimidade e estar aperfeiçoando sua comunhão no altar, derramando o seu coração na intimidade com Deus? Pois procure entender isto e repaginar a sua vida. Comece a reprogramar o seu tempo para você poder agradar a Deus. Aqueles que buscam a Deus só por interesse, com toda certeza não agradam a Deus. E se Davi foi Davi e está expresso nesses 2 salmos, é porque o 135 teve um peso muito grande para ele. Ele amou a intimidade com Deus, por isso Deus o colocou no trono. Se você quer só o trono, pode ser que nem chegue lá e não vai ter a intimidade de Deus. Se você buscar a intimidade com Deus, pode ser que Deus dê também muito trono ainda para você nesta vida. Medite nesta palavra.